consagramos a Ti esse tempo, esse momento, assim fazemos em nome de Jesus. É isso, obrigado pela tua graça, por chegarmos até aqui, que teu Espírito esteja conosco. Lava-nos com teu sangue. Pega a barra aqui, tá? O microfone aqui é isso aqui mesmo? O microfone nessa posição aí. Não, está muito longe. Não vai ficar muito longe. Quer abaixar aí um pouquinho? Não. É tudo para você. Caramba, para que a gente vai abrir aqui o nosso livro. Olha aí no Araguaraí, 21h05. Deus nunca nos demite. Hoje, que tema bacana, né? Um tema que a gente vai explorar aqui o máximo possível. Já estamos aqui com o nosso irmão Luiz, pastor Carlos Salles, e se Deus quiser, aguardando o pastor Gabriel aí, que pode chegar a qualquer momento. Mas Deus no controle sempre, né, meu irmão Sempre, Luiz? sempre. Boa noite, meu irmão Luiz. Boa noite, pastor Carlos Salles. Boa noite, professor Fernando. Boa noite, pastor Carlos Salles. Boa noite, Júlio. Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Bom estar com você aí que nos dá a alegria, o prazer de estar conosco aí do outro lado aí nessa noite. Que Deus possa nos abençoar, possa nos instruir aí a realmente louvar o nome dele mais uma vez. É isso, pastor Carlos Salles, né? A gente comeu aquele sorvete lá embaixo, que gostoso, né, rapaz? Estava muito bom aquela degustação, só que a garganta da gente agora tá difícil aqui para a gente falar ao vivo aqui no programa. Vou espartar uma balinha aqui, oferecer aos nossos irmãos, mas esse é um tema muito importante que a gente vai colocar hoje, porque se você saiu do seu trabalho, se você perdeu uma grande oportunidade, se o seu chefe te demitiu, creia, Deus nunca te demite, não é isso? Isso mesmo, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Não é, irmão Luiz? Verdade, verdade. Seja bem-vindo mais uma vez, em nome de Jesus. Muito obrigado, professor Fernando Lopes, pela, mais uma vez, estar aí nos prestigiando, né, com a vinda à programação. O Júlio também, que Deus esteja abençoando aí, abençoando a cada um de nós, essa programação seja aí para louvor e glória do nosso Deus. Amém, glória a Deus. Eu vou ler um texto aqui muito importante para ilustrar, não é, esse tema de hoje, que é muito bacana. Quando percebo que não dou conta de nada, assento-me e então a vida de Jesus em mim realiza a vontade perfeita de Deus. E Deus nunca demite. Olhamos para as pessoas e vemos tantas falhas, seja emocionais, espirituais e mesmo morais, que nada de bom esperamos dela. Então, desistimos de esperar que façam coisas dignas de notas boas. Especialista em ser humano, Deus nunca as demite. No bêbado Noé, ele vê um homem de visão extraordinária. No mentiroso Abraão, ele enxerga um homem de fé audaciosa. No trapaceiro Jacó, ele capta um homem de fidelidade completa. E no violento Moisés, ele pressente um amante da paz e um praticante da paciência. No tímido Gedeão, ele vislumbra um gigante de coragem. No homicida, igual Davi, ele sente um coração tomado de amor que não espera reciprocidade. Num queixoso Jeremias, ele percebe olhos marejados de esperança. E num que buscava aprovação como Neemias, ele nota um homem capaz de se sacrificar pelos outros. Numa jovem sem atributos, Maria, ele destaca a disponibilidade sua. E no inseguro João Batista, ele sublinha a ousadia. A um traidor intempestivo como Pedro, ele oferece a liderança de um projeto que transcende o tempo.
E numa ansiosa Maria de Betânia, ele entrevê segurança. Num perseguidor ressentido Paulo, ele enxerga a capacidade de mudar. E numa inquieta Priscila, ele registra a grandeza da hospitalidade. Em um temperamental Barnabé, ele nota o dom da amizade. Deus olha, sim, ele olha assim para nós. Quando colocamos diante dele nossas fraquezas e as nossas qualidades, Deus nos faz ir além de nossos defeitos, para que eles não nos dominem, e nos torna capazes de tocar com graça as vidas de outras pessoas, conhecidas e desconhecidas, próximas e distantes, no presente e no futuro, que é como vale a pena viver. Leia hoje, meu irmão, Salmo 59, 2 Samuel 21 a 22. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder, de manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Salmo 59, 16. Que bonito, né, rapaz? Esse texto, quando a gente começa a analisar, a gente vai ali, faz aquela viagem no Antigo Testamento e a gente vê quantos personagens bíblicos Deus usou de uma maneira extraordinária, né? Pessoas que eram sem crédito, que não tinham, né, realmente ali nenhuma importância, às vezes, para o outro ser humano. E Deus colocou, naquele momento, com todas elas, com pequenos ou grandes defeitos, mas Ele capacitou. E Deus não escolhe, né, os capacitados, sim, Ele capacita os escolhidos. Aqueles que são escolhidos por Deus são capacitados por Ele. E isso é uma coisa muito bonita, porque o ser humano às vezes não dá valor. E todos nós temos predicados bons e predicados ruins. Mas os nossos predicados, sejam eles bons ou sejam ruins, Deus valoriza sempre a nossa vida e Deus valoriza sempre aquilo que nós temos de bom no nosso coração. Por isso Deus sonda os corações contristos. Não é isso, meu irmão? Boa noite. Tá ligadinho aí no Face aí, né? Com certeza. O pessoal já está entrando. Seja bem-vindo. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente. Então, é verdade que o nosso professor Fernando está falando, porque, na realidade, conforme nós já demos a entrada aqui, Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Quando nós olhamos para a mulher samaritana, a gente sabe que Deus já tinha ali um encontro com ela na data daquele dia, na hora marcada, e Deus foi ao encontro dela. Então, mesmo que nós estamos, né, ou estejamos nas regiões periféricas, né, Deus, ele vai ao nosso encontro, ele traz, ele resgata, e na realidade, verdadeiramente, um desejo do coração de Deus que todos sejam salvos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né, meu irmão Luiz? Você sabe que hoje a gente veio para cá, né, estávamos no carro, a gente conversando, né, sobre visão espiritual. Cada um às vezes tem uma visão espiritual, cada um tem uma diretriz, mas Deus nos posiciona de tal forma que a gente consegue às vezes se expressar e colocar a sua vontade, que é soberana sobre nossas vidas. Isso aqui não é um bate-papo cristão informal, mas as pessoas estão sempre com foco, canalizando para aquilo que Deus quer e coloca nos nossos corações, porque a gente é instrumento de Deus. Então Deus não faz acepção das pessoas, Ele usa cada um conforme a sua vontade e o seu querer. Ele nunca nos demite, não é isso? É verdade. Eu, quando recebi o tema, eu te confesso, até estava brincando aqui com o Júlio, e eu tive um pouco de dificuldade para conseguir, né? Eu fiquei, pô, Deus demite, pô, Deus não demite. Estou esses dias todos pensativo e ainda não cheguei a uma conclusão assim muito clara, mas acredito que diante das ministrações aqui com o pastor Carlos Salles, pastor
nosso professor Fernando, eu vou amadurecer bem essa ideia no coração. Mas até antes de tudo, eu fui buscar, né, o significado de demissão. E aí o significado é ato ou efeito de demitir. Destituição de alguém, de um cargo, exoneração, rompimento de um contrato. Eu também acredito que Deus nunca quer demitir ninguém, que Deus também não demite ninguém. Eu cheguei mais ou menos a essa conclusão. Mas tem pessoas que pedem demissão de Deus. É verdade. Se afastam, né? Verdade. Eu acredito que o Espírito Santo me deu aqui alguns exemplos. E a gente vai pegar o relato do primeiro casal, Adão e Eva. Estavam ali no jardim, né? Cuidavam daquele jardim, tinham ali uma vida com a presença de Deus, né? Deus todo final do dia passava ali para bater um papo com Adão e com a Eva. Até que chega um camarada indesejado ali, consegue convencer a Eva que era para comer de um fruto que Deus tinha dito para não comer e nem tocar naquela árvore. E ela cedeu, foi dar para o seu marido, né? O seu marido também cedeu. E ali eles são mudados de posto, eles são lançados ali fora daquele jardim, né? Eles foram ali mudados de posição, eles tinham uma posição de guardar, de cuidar aquele local, mas de repente eles tiveram que sair daquele lugar. A palavra até usa o texto, ele até usa a expressão expulso. E eles foram expulsos daquele jardim, né, cara? Estavam ali, quer dizer, mas por conta de uma desobediência a Deus, aquilo que Deus tinha determinado para a vida deles, eles acabaram abrindo mão daquele cuidado de Deus ali, que Deus havia sobre a vida deles, e acabaram sendo expulsos. O texto diz claramente, foram expulsos. Né? E Deus ainda colocou anjos ali para guardar a árvore que tinha ali da vida eterna. Falou, não, pô, vocês já meteram a mão na árvore lá e comeram lá do fruto. Tem uma outra árvore que se eles comerem, se eles, né, usarem também daquela árvore ali, eles vão ter uma vida eterna. Ou seja, me parece, dentro desse primeiro exemplo, que o ser humano, ele pede demissão a Deus daquilo que Deus tem para ele como cuidado, daquilo que Deus tem para ele como amor. E eu acredito que ao longo da programação a gente vai conseguir descortinar isso um pouquinho mais. Eu acredito que no final de tudo eu vou sair daqui definido. Não, glória a Deus, é isso mesmo, né? Eles acabaram se demitindo, né? Porque eles tinham tudo ali, né? Tudo para realmente, né, serem felizes, mas houve a desobediência. E o que acontece hoje? Que é mais comum. Né? O que afastou o homem de Deus? Foi a desobediência. E pagou durante tantos anos, né, no Antigo Testamento ali, até haver uma reconciliação, onde Deus enviou o seu Filho para que pudesse resgatar o relacionamento que hoje nós temos aqui, estamos desfrutando, que foi o relacionamento com Cristo, para que nós pudéssemos estar aqui na presença de Deus. Então hoje você tem acesso direto a Deus, você pode clamar a Deus, você pode orar, você pode ter um tempo, né, se dedicar um tempo, fazer o seu devocional, porque o véu, né, do tempo se rasgou. E Jesus ali se sacrificou por mim, por você, para que nós pudéssemos ter uma comunhão hoje e ter um acesso direto ao Pai. E a gente só pode ir ao Pai através do Filho, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou, né, o seu sangue na cruz do Calvário. Não é isso, meu irmão? Verdade, professor Fernando. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver.
Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais, aleluia, por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Vou ler de novo. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Jesus Cristo, ele foi a propiciação. Deus já sabia que nós iríamos errar. Então, ainda antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a propiciação dos nossos pecados. Ele sabia, Deus está no controle de tudo, a todo tempo. Então, nós precisamos entender que o sangue de Cristo, ele resgata. O sangue de Cristo, ele verdadeiramente nos traz a presença do Pai. Só não está na presença de Deus quem não quer, mas aquele que pede pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela assunção, por tudo que Deus tem de melhor. Eu creio que, aleluia, chegar naquele grandioso dia, nós estaremos todos juntos ali na Jerusalém Celestial. Amém, glória a Deus. E alguns personagens, né, bíblicos foram usados por Deus, como Davi, né, que Davi teve todo tipo de problema, né? Ele teve problemas familiares e problemas familiares sérios, né? Mandou Urias para a guerra, cobiçou a sua esposa também, teve um filho. E quantos problemas Davi passou. E Davi era um escolhido de Deus, né? Era um homem segundo o coração de Deus. Mas no seu governo ali ele derramou muito sangue e ele realmente teve vários tipos de problemas. Mas Deus usou ele de várias formas, como ele usou aqui, olha, Caleb, Eude, Amós, Ruth, ele usou todos os tipos de pessoas que realmente erraram. E às vezes a gente pensa assim, pô, será que Deus, ele vira as costas para mim, ele vai me demitir, eu não vou ser acolhido por Deus? Meu irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, se você abrir o seu lar, a sua casa hoje, a sua casa, o seu lar é o seu coração é que Deus vai fazer morada nele. Então, ele vai fazer morada, ele vai entrar, ele vai ceiar contigo, porque ele sabe as suas limitações, ele conhece as suas deficiências, ele sabe que você realmente é um pecador, que você precisa dele. Mas Deus, ele não te abandonou. Deus está no controle da sua vida, da minha vida, e ele sabe as suas limitações. Então, por isso, ele nunca te demite. Deixa ele fazer morada, deixa ele entrar na sua casa e ele vai operar na sua vida. Não é isso, meu irmão Luiz? Não, é verdade. É verdade. Eu até citei a questão do significado, e aí eu estava pesquisando também quais seriam os maiores fatores de demissão, né? Eu vou tratar um pouco na questão de pessoas, de relacionamento, de empresas, e os excessos e os fatores de demissão, ou que as pessoas pedem demissão, os que mais apareceram em 3 sites que eu procurei foi excesso de hierarquia, né? Geralmente um chefe que quer mandar demais, ou um funcionário que acha que o chefe manda demais e ele acaba não querendo às vezes obedecer, como pode ter sido o caso de Adão e Eva aqui, né? Estavam bem, mas de repente decidiram não mais obedecer a uma regra e ali acabaram sendo por excesso de trabalho. O excesso de trabalho acaba fazendo com que as pessoas também peçam demissão. E um terceiro que apareceu, a falta de reconhecimento. A pessoa, quando ela não se sente reconhecida por uma empresa, ela geralmente pede para ir embora. Acontece muito isso. E eu trouxe o exemplo de Adão e Eva, por quê? Porque eles viviam embaixo de uma hierarquia de Deus. Só que é embaixo de uma hierarquia de Deus.
De Deus, cara, tá tudo... Tem de tudo, tá tudo de boa, e eles por um deslize acabaram quebrando aquilo dali, ou tipo assim, ficaram por conta própria, apesar de Deus não ter os abandonado, que Deus fez com que eles saíssem, mas continuou ali cuidando, gerenciando, mas acabou tendo ali algumas demandas que eram mais tranquilas, né? Tipo, as tuas dores de parto vão passar a ser mais intensas, você vai ter que suar, a gente estava conversando, né, pastor Carlos? Você vai ter que suar um pouquinho mais para comer, né? Você vai ter que suar um pouquinho mais para comer. E eu trouxe até um outro exemplo que pode dar uma direção para a gente aqui na questão do excesso de trabalho, que é o exemplo de Elias, né? Eu fui direcionado aqui a pensar em Elias, no excesso de trabalho. Elias ali no capítulo 19 ali... Olha, um parênteses, Deus nunca demite. Chegou agora, hein? Vamos puxar a cadeira ali para ele. Rapaz, Ele vai se acomodar e vai descontrair. Deus nunca demite. Deus nunca demite, já vai dividir o microfone com você, vamos chegar até para cá. Tô aqui. Mas fica tranquilo, continua o teu raciocínio aí. Aí quer dizer, no primeiro livro ali em Elias, ali, 1 Reis 19, Elias estava num embate tão grande, ele estava numa fadiga tão grande, que ele teve alguns confrontos ali pesados, de pedir fogo do céu e pegar ali alguns capitães. E ali ele tem ali com aqueles profetas de Baal, ele pede o fogo do céu desce de novo. E Elias estava achando que ele estava sozinho, de repente naquele excesso, naquele cansaço de Elias, ele se mete dentro de uma caverna e ele começa a se lamentar com Deus. Pô, fiquei só, eu tô sozinho, eu tô cansado, cara. E Deus fala para ele, pô, então tá, Elias, já que tu tá cansado, beleza, vamos fazer o seguinte, você volta lá e você vai ungir outro profeta em teu lugar. Aonde ele ungiu Eliseu. Estou falando só de Eliseu, mas ele ungiu a de Reis. Ou seja, o excesso de trabalho de Elias acabou meio que destituindo ele da função dele. Eu não sei se já estava no tempo, a gente sabe que Deus tem um propósito. O estresse. Eu que você falou, a falta de reconhecimento. O estresse do trabalho, ele gera isso até... dentro da própria igreja mesmo, na obra do Senhor, de uma maneira geral. Chateação, né? Gera muito. E o pastor Carlos Salles, a gente estava conversando sobre o excesso de trabalho. A gente está numa correria agitada, corre do lado, corre do outro. O pastor Gabriel é testemunha disso. Chegou agora trabalhando desde cedo, nessa loucura, né? E a gente realmente tem que parar um pouquinho, tem que avaliar. Eu até estava falando com ele, eu estou precisando soltar alguns pesos aí, largar alguns pesos pelo meio do caminho, para que a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente não perca aquilo que Deus tem para realizar através da gente, que às vezes acaba encurtando por conta do excesso de trabalho que a gente acaba trazendo para a gente, quando muitas das vezes nem Deus quer que a gente traga aquele monte de excesso de trabalho, mas é uma das causas aonde a gente acaba se demitindo da presença de Deus muitas das vezes. A gente vê essa situação de Elias, ele pedir a morte, né? Ele pediu a morte. E aí, a gente está relatando aí que é um excesso de trabalho, e aí a gente olha para Eliseu, pede porção dobrada do trabalho de Elias. Ele fala, eu quero o dobro do que o Senhor fez para ele. Então ele vai trabalhar o dobro. Um está dizendo que está muito cansado, o outro fala, eu quero o dobro do trabalho dele. Então é uma coisa assim que a gente tem que ver, né? Porque a gente olha assim, quando Eliseu, ele fala isso, a gente vê ele trabalhando na terra, no arado, né? E a palavra do Senhor diz que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Eu creio que ele estava firme no seu propósito ali, né? Sim. E a gente, quando pede a Deus, fala, Deus, eu estou muito cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. E Deus fala assim, ó, já que você está cansado, fica aí na reserva, porque eu tenho ainda homens capazes, homens que querem fazer a minha obra. Verdade. E a gente vê, meu amado irmão, aqui, Elias saiu, chegou Eliseu, pegou firme, né, ali. Continua. E a gente vê, conforme o irmão falou, o irmão Luiz, a gente vê que ele falou assim, mataram os teus profetas, só eu fiquei. E Deus fala para ele, Elias, por favor, olha,
guardei 7.000 homens que não dobraram o joelho a Abraão, nem sua boca beijou. E tem 7.000 homens ali firmes no seu propósito. Não está só você nessa guerra, não. Tem mais 7.000. Então a gente vê, né, o propósito de Deus. Então a gente talvez está trabalhando aí e falando, Deus, olha, eu preciso da minha carta de demissão. Deus fala, tem uma longa jornada ainda. Amém, glória a Deus, né? O tema hoje é Deus nunca nos demite, né? E ele citou o exemplo aqui, né, de Adão e Eva, e o pastor Gabriel, né, chegou agora também, né, uma jornada grande aí, desde manhã cedo na luta, trabalhando, pelejando, né? E sempre, né, presente aqui, dando a força pra gente. Então o tema hoje é esse, Deus nunca nos demite, graças a Deus. Não é? E Deus está sempre nos acolhendo, né? Ele está sempre nos perdoando, abrindo os nossos braços, abrindo os seus braços para que nós possamos ser confortados por Ele. Então eu gostaria, pastor, que você falasse um pouquinho sobre esse tema, né? Porque muitas pessoas têm dúvida, né? Poxa, será que Deus me abandonou? Será que Deus realmente não está comigo? E tem momentos que a gente se sente solitário, a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não pode, a gente não consegue superar um obstáculo, uma barreira, e a gente acha que Deus nos abandonou. E eu estava falando anteriormente, o seu coração é a sua porta. Se Deus bater na sua porta e você abrir o seu coração, Ele vai fazer morada, Ele vai entrar com você e vai cear. Muitas vezes Deus bate a nossa porta, mas a gente não consegue ouvir os chamados, a gente não consegue entender aquilo que Deus quer em nossas vidas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aí, por gentileza. Amém, caro. A paz, boa noite a todos, queridos irmãos aqui na mesa, um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Estava com saudade já, né? Glória a Deus. Uma correria tremenda para no Espírito Santo, dando curso lá no Espírito Santo, sábado, domingo. Amém. Voltei para o Rio, curso aqui no Rio e buscando o nosso Deus que não nos demite, né? Sem deixar de congregar, sem deixar de buscar a presença do Senhor, porque não adianta nada a gente correr para lá, correr para cá e não buscar aquilo que a gente realmente precisa para a nossa vida, para o nosso sustento espiritual, não é? A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então eu creio nisso e eu acho que irmãos também creem nisso, Com certeza. Então por crer nesse cuidado do Senhor, por crer nessa bondade de Deus, nesse acolhimento de Deus, eu creio mesmo que Ele nunca nos demite. Às vezes a gente quer tirar férias, não é? E às vezes o homem nos demite. Muitas vezes pode acontecer, né, da pessoa não te querer mais, da pessoa não te aceitar mais, da pessoa por algum motivo não querer a sua presença mais. Mas é maravilhoso saber que apesar de N situações ou de alguém não quer mais a nossa companhia, Deus sempre quer a nossa companhia. Ainda que nós fujamos dele, como foi o caso de Adão e Eva no jardim, depois daquela situação toda com a serpente e tal, eles se escondem de Deus e Deus vai atrás deles. Adão, cadê você? E esse cadê você? Ó, não estou te conhecendo, tem alguma coisa diferente aí. Obviamente Deus já sabia o que estava acontecendo. Então, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus da misericórdia. Eu costumo dizer o seguinte, isso é antigo, que só dá valor à misericórdia quem já precisou dela ou precisa dela. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós a cada dia. A misericórdia do ser humano, do homem, muitas vezes ela acaba no dia seguinte, mas a de Deus se renova sempre. E sobre a questão de Deus não nos demitir e não estarmos sozinhos, por exemplo, lembrei de Davi, quando ele vai enfrentar Golias, né? Tem um exército sendo afrontado de manhã, de tarde, de noite, o homem chegava lá e afrontava, e ninguém tomava uma posição, né, de dizer, não, eu vou em frente, eu vou enfrentar esse gigante. E Davi chega naquele acampamento, ele vê aquela afronta, ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa. E o interessante ali, que existia naquele batalhão homens preparadíssimos para a guerra, mas não tinha homens comprometidos com Deus e fazer a vontade de Deus. E o Davi, aquele garoto, ele teve experiências que só uma pessoa que tem Deus do seu lado, lutando por ele, é capaz de vencer. Exato. E ele chega para o rei e dá um testemunho, olha rei, deixa eu pegar esse gigante. O rei, não pode, você é um garoto, não. Deixa eu contar uma história. Matei um urso, depois matei um leão, um urso, alguma coisa assim. E ele vai e enfrenta aquele gigante, entre aspas,
sozinho, né? E interessante que ele vai no nome daquele que pode resolver qualquer coisa. Ele vai em nome do Senhor. Quando nós vamos em nome do Senhor, nós podemos suportar e vencer qualquer coisa. Até a derrota a gente vence em o nome do Senhor. Amém. Porque a gente não todo dia a gente não está, não é? Aquela mil maravilhas. Tem dias difíceis. O cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço espiritual, e a gente quer ficar como Elias na caverna. E Deus respeita isso, né, pastor? Deus respeita. Você precisa de um tempo? Então descansa, meu filho. Mas toma aqui um pouco de água, daqui a pouco chega comida. E Elias... Falar em água, o senhor quer um pouquinho d'água? Olha, o senhor foi agora, recebeu um revelamento aí, porque eu estou na correria e eu estou vindo da igreja agora. Eu estava numa reunião muito importante, o dia foi abençoado. Fui buscar o Senhor e de lá eu vim correndo para cá. Minha esposa, inclusive, está aqui comigo, né? Está de fora, resolvendo algumas outras questões. E Deus... Ela está aqui no estúdio? Está aqui no estúdio. Então ela vai entrar. Não deixa ela entrar. Ela disse que não queria entrar de jeito nenhum. Ela não quer, disse que está fazendo um trabalho. Está fazendo um trabalho ali. Convida ela para entrar. Mas é um presente de Deus. E um detalhe, para eu, essa participação não me lembrar muito, eu ouvi de um amigo, né, vamos colocar assim, um amigo dizendo para mim, disse para mim o seguinte: olha, Gabriel, ninguém mais acredita em você, rapaz. Você está sem crédito, está sem credibilidade, então a sua palavra não tem mais valor. E, na verdade, isso é a palavra do homem. Porque só acaba quando Deus diz que acabou. Verdade. Minha esposa está bem aqui fora, né? Eu tenho dito da restauração que Deus fez na minha vida, no meu ministério, na vida da minha família, na vida da minha esposa. E estamos os dois hoje aqui. Eu estou aqui no estúdio, ela está aqui fora. Isso é prova do que o homem fala não tem muito valor se não vem do Senhor. Eu recebi uma palavra de derrota, não tem jeito, ninguém acredita mais em você, você não tem como voltar, você não tem como se recuperar. Meu irmão, já estou tocando violão na casa do Senhor, já estou profetizando, já estou declarando, já estou incentivando. Inclusive a nossa agenda para pregação já está até aberta. Né? Eu e minha esposa vamos fazer, pastor, olha que maravilha. Dia 24 a gente vai fazer 32 anos de casados. Glória a Deus. Um casamento acabado, uma família, nossa, que algumas pessoas acharam que a demissão no relacionamento conjugal já tinha acabado, mas Deus falou, não, eu tenho coisa para vocês, tem coisas novas para vocês. E a gente, dia 24, comemoramos 32 anos de casado, no dia 25, nós vamos dar um testemunho de forma en passant, né, do que Deus fez em nossas vidas. Amém. O trabalho agora é para dizer para casais, para as famílias, que Deus não demite você do seu casamento, Deus não demite você do seu relacionamento familiar, dos seus filhos. Deus tem coisas novas para você. E eu sou testemunha viva disso, porque eu estava morto, eu estava demitido, né, pelos homens, mas não demitido por Deus. E por isso eu estou de volta e agradeço muito a você, o Fernando, você fez uma coisa. Vou aproveitar para dar esse testemunho. Pois não, pode ficar à vontade. Que ninguém queria fazer. Pode ficar à vontade. Pessoas atravessavam a rua quando me viam, porque achavam que eu estava demitido por Deus. Por Deus não, por elas sim. E hoje eu estou de volta, curado por dentro e por fora, restaurado pelo Senhor e pronto, eu e minha mulher que está ali fora, para fazer a obra de Deus. Pura e simplesmente fazer a obra do Senhor. Porque o irmão, quando me convidou para estar com você aqui e com os irmãos, você não sabe como eu recebi aquilo. Eu nunca te falei isso, né? Verdade. Foi resposta de Deus para mim, que o que o homem disse que tinha acabado aqui na terra, Deus lá no céu falou, ele está enganado, eu vou mostrar. Eu voltei com minha esposa e estamos sendo acompanhados pelo pastor Luiz, lá da Igreja Cristã Manaim, que nos acolheu, nos abraçou. Agradeço o bispo Miguel, que nos acolheu, nos abraçou, abriu a porta da igreja dele para nos receber, quando outras pessoas não quiseram fazer isso. E um detalhe, não tenho nenhum problema com essas pessoas, continuo amando, porque Deus é amor. Amar quem faz bem pra gente é muito fácil, mas quem faz alguma coisa que é ruim, aí se revela o amor de Deus. E isso é a capacidade que Deus dá ao homem, de amar até aqueles que os aborrecem. Não que eu não tenha aborrecido ninguém, porque eu também causei problemas, é muito importante dizer isso, né? O pastor é um santinho. Não, criei problemas. Fui tentar resolver algumas questões, e a gente acaba tendo algumas indisposições. E busquei, é muito importante dizer, a reconciliação. Mas se a porta não se abriu, a gente segue, né, meu irmão?
o caminho que Deus tem para a gente, e estar aqui com os irmãos é uma alegria muito grande. Por isso, hoje eu fiz de tudo para estar aqui, cheguei atrasado, peço desculpas, mas porque é muito importante a gente valorizar quem estendeu a mão para a gente. Então, depois de muitos anos, quase 5 anos, né, eu falei em 1, 2 igrejas, e depois aqui com o irmão, com os irmãos, e tem sido uma experiência magnífica. E amanhã, se o senhor tiver disponibilidade, 19 horas, nós temos um culto lá para o senhor trazer um testemunho. Glória a Deus, é mesmo? Você está vendo só como é que são as coisas? O homem diz não, mas é Deus que diz sim. Eu quero agradecer ao senhor, pastor, de todo o meu coração, porque eu estava, entre aspas, demitido, e eu sentia isso nos olhares. Eu sentia isso, nossa, o que ele fez, olha o que ele fez. Eu quero saber o seguinte, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e um coração arrependido e contrito Deus não despreza. Muito obrigado, gente. Agora, o testemunho do senhor é um testemunho muito lindo, né? Muito bonito. Como eu posso dizer, o professor Fernando sabe, né? O irmão teve um problema psiquiátrico, né? Sim, tive um problema gravíssimo. Fala aí, pessoal, aí pode falar. Sim, eu tive um problema psiquiátrico, pastor, meu irmão, que foi gravíssimo. Eu surtei, eu tive um transtorno psicótico transitório, causado pelo excesso de responsabilidade, pelo excesso de trabalhos, que eu acabei por amar demais as pessoas, ou amar demais não, por amar as pessoas, eu não tinha limite. Ô filha, senta aqui do meu lado, minha esposa acabou de chegar, ó. Tá, é bom falar, né, eu costumo dizer o seguinte, quando a esposa dá um testemunho, quando a esposa fala alguma coisa sobre o marido, tá, seja coisa boa, coisa ruim, é verdade. A minha esposa, nos últimos meses, quase anos, só fala coisa boa a meu respeito, glória a Deus, porque era um caos. E nós dois, fazendo a obra de Deus, estamos felizes e agradecidos pela chance, pela oportunidade que Deus me deu. Eu surtei, surtei mesmo, tá, irmão? Não conseguia distinguir uma nota de R$2, de R$100, também é a mesma coisa. Diz quando a pessoa fica nesse estágio, sinal que a coisa está esquisita mesmo. Mas Deus virou esse jogo, eu fui curado, passei por um tratamento com um especialista da área de psicologia, psiquiatra, medicação para me estabilizar, me recuperei, voltei, né, para a obra de Deus, e dentro da obra de Deus aí não foi problema psiquiátrico, coisa e tal, problema interno ali, não é, que gerou problemas seríssimos para mim, para minha mulher, para minha família, mas isso tudo serviu só para mostrar para nós o que nós já sabíamos, e para o mundo, se quiser saber, que só Deus tem a última palavra na vida de uma pessoa. Só Deus determina se vai continuar, se vai terminar. E Deus determinou para minha mulher e para mim, para o meu casamento, para minha família, para os meus filhos, que nós vamos continuar assim. Amém. Saímos de casa para fazer a obra de Deus, nosso filho está fazendo a janta para nós lá na nossa casa. Amém. E a nossa neta está lá feliz. Vovó, vão com Deus. É assim que ela fala. Vão com Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Então, nós temos um testemunho, pastor, que é sim para abençoar, não é um testemunho. Hoje, quando eu choro, minha esposa sabe disso, é um choro de gratidão, porque enquanto você vai falando, você lembra do buraco que você estava, você lembra a sua carteira espiritual, ela foi jogada lá na gaveta, você estava demitido, você estava sem esperança, e Deus arranca aquela carteira de lá. Rapaz, não dei baixo na tua carteira, você está fazendo aí, vamos levantar e andar. Então a nossa vida hoje é oração, é buscar o Senhor, é trabalhar, né? Fazer a vida acontecer e lembrar e saber e dizer para as pessoas, pastores, professor Fernando, que Deus é o Deus que pode fazer qualquer coisa. Amém. Quando nós entregamos o nosso caminho nas mãos dele. Porque eu digo para minha esposa, lá para mim, muitas coisas a gente passou sozinho. E nós entendemos porque Deus reservou aquele tempo para a gente passar sozinho. Éramos nós dois e Deus. E muitas vezes ela era sozinha, tá, pastor? Tá, professor? Tá, meu irmão? Ela era sozinha, buscando e clamando. Daqui a pouco ela não aguentava mais, nem eu. E daqui a pouco eu voltava a buscar, daqui a pouco eu não buscava. E chegou uma hora que Deus falou assim, sabe aquela chave de braço que Deus... Que os lutadores dão e não tem para onde você correr? Chegou uma hora que Deus me pegou e falou, meu filho, olha só, é agora. E eu estou aqui, meus irmãos, limpo de cor. Eu tenho prazer de falar, né, filha?
limpo de corpo, alma e espírito, Amém. sem perturbação na minha cabeça, sem sonhos perturbadores, sem gente me perturbando. Hoje, a minha guerra, o meu trabalho é o meu prazer. Eu faço meu trabalho glorificando o nome do Senhor. Cada curso Amém. que eu dou, cada viagem que eu faço, minha esposa está em oração em casa, eu vou sozinho, Deus comigo, a gente vai e faz a obra para glorificar o nome do Senhor. Então eu agradeço o seu convite, eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque as portas se fecharam para nós e Deus disse que abriria a porta para nós. E essa porta foi aberta por Deus para eu e minha esposa. É sempre importante, eu sempre falei isso, eu e a minha esposa, sempre fomos uma dupla fazendo a obra de Deus. Teve um momento que a gente ficou um em cada canto, mas Deus trabalhando a gente. Hoje nós nos unimos para continuar fazendo a obra de Deus, falando do que Deus fez em nós. É importante o testemunho do outro, falar o que Deus fez na vida do outro, mas o que Deus fez em nós, meus irmãos, eu confesso para vocês, minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Eu olho para mim e fico descrente do que Deus fez. Eu digo, Senhor, o Senhor fez isso mesmo? Que é tanta maravilha, é tanto poder de Deus, é tanta mudança. O Gabriel que olhava no espelho e dizia assim, você não é você, esse não é você. Né? Porque eu uso esse cordãozinho, esse pingente aí, custou R$20. Era para lembrar quem eu era em Cristo Jesus, porque eu não queria esquecer quem eu era. O mundo me absorveu. A fé, a demissão espiritual, a falta de apoio das pessoas, ficamos completamente isolados. Minha esposa doente, eu doente e Deus cuidando da gente. Hoje, estamos aqui e com muita alegria e gratidão por vocês terem me acolhido. Amém. Vocês me acolheram. E Deus disse que pessoas de longe, pessoas que a gente nem conhecia, que iria ser o novo ciclo, iriam fazer parte do nosso ciclo de amizades, Amém. Pessoas novas que Glória a Deus Deus. enviaria. Amo as pessoas que já passaram por nós e as pessoas que nós passamos por elas. Mas Deus está nos dando um caminho novo. Estamos congregando na igreja cristã Manaim, uma igreja lá em Realengo, um povo que nosso Deus do céu, Deus mandou para a gente. Então, eu só posso agradecer e dizer para você que está de repente se sentindo demitido pelo homem, demitido por uma situação que chegou e você pensa assim, como o Elias, foi dito aqui, né? O grande profeta Elias, olha para mim, acabou, não tem jeito, eu estou sozinho, estou perdido. Era pensamento dele, ele falou, Elias, você não está sabendo de nada, inocente, tem 7 mil aí, né, pastor Carlos? Tem 7 mil aí que não se dobraram, rapaz, eu tenho muita coisa para fazer. E é isso que eu sinto e minha esposa sente. Nós temos muitas coisas para fazer, sem um desgaste físico, espiritual, mental, emocional. Nós não queremos adoecer mais, mas nós queremos servir e servir a Deus com alegria. E o que nós vamos fazer, para eu parar aqui, porque senão eu estou empolgado, está descendo. O que nós queremos fazer, pastores, irmãos, é voltado especificamente para pastores que estão abandonados, não sei por onde, esquecidos na caverna, e nós seremos usados por Deus, outras pessoas já fazem isso, para alcançar esses homens e mulheres, né, que foram usados tremendamente nas mãos de Deus, mas coisas aconteceram, eles foram esquecidos. E nós vamos buscar, em nome de Jesus, e buscar os casais que estão aí vivendo situações muito difíceis, sem saber como fazer, muitas vezes até sem apoio, ou se tem apoio, não é um apoio especializado, e o diabo ali massacrando. Nós vamos trazer o nosso testemunho para dizer assim, olha, o que Deus fez em nós, Ele pode fazer em você. E é importante dizer que é um trabalho, um testemunho, um evento voltado para noivos, no mínimo, e casais casados, casais que estão enrolados aí, não está morando na casa da mãe, não está morando na casa do pai. A gente vai trazer esses casais testemunhar, porque tendo empatia, porque a gente passou por um processo, então você precisa ter empatia. Aquilo é muito difícil, porque sozinho é muito difícil. Uma separação, né, filha? Eu falava para minha mulher assim, olha, e para Deus e para mim mesmo, uma separação dói demais. Você fala assim, não, isso é moleza, daqui a pouco tá tudo bem. Se você ama essa pessoa, se Deus uniu você a essa pessoa, dói. Os filhos adultos sentem. Os filhos adultos sempre. Nossos filhos ficaram muito debilitados, né, filha? Hoje, os meus filhos mandam um coração para mim, que me amam, que eu sou um pai maravilhoso. Que bom que eu e a mãe estamos nos entendendo, eles estão vendo a coisa acontecendo. E mais que eles, no mundo espiritual, lá onde a gente morava, o pastor Paraguai, agora, onde a gente morava, o vizinho falou assim, o casal encrenca, o casal problemático, que a gente estava para sair do apartamento.
Aí minha esposa me falou, foi mesmo. Eles vão ver que o casal problemático sofreu uma mudança por Deus. Esse casal que saía aqui tinha confusão no apartamento, uma confusão, uma loucura. Eles vão ver o que é Deus agindo na vida de uma pessoa. E onde nós fomos envergonhados, passamos vergonha, hoje virou um local de honra lá, né, pra gente. Amém. Até os vizinhos que eram macumbeiros, moravam conosco, não tem um problema com isso. Eles falavam assim, ó, não adianta, você disse que não é mais pastor, que se chamar você de pastor, você vai bater, você vai brigar, você vai escrever, você é um pastor, você é um ungido, não adianta você querer fugir disso, que você tem uma unção, você pode estar no mundo fazendo, acontecendo, mas Deus tem... Não tira. Nossa, O Deus, ele diz, para cada dia de vergonha dará dupla honra. né? Então, pastor, demais isso. Aí eu ouvi dele, não, você é um pastor, não adianta. Esse camarada aqui é um pastor, mas ele trata todo mundo muito bem. Então, Deus vai trazer você de volta. Eu ouvi isso de uma pessoa que não é da mesma fé, do candomblé, mas quando ele soube, porque eu declarei para os 4 ventos, né, ó, não estou mais na igreja, não me chama de mais de pastor, não quero conversa com ninguém. E ele falou, não adianta você correr de Deus, rapaz, você tem um chamado, não é, filha? Você tem um chamado. Então, pessoas que eram crentes, que não eram crentes, pessoas que se julgavam ateias ou ateu, não adianta, você ter um chamado. E é verdade, Deus me ungiu, Deus ungiu minha esposa, e o diabo tentou detonar nossa família por todas as áreas, e Deus entrou e falou assim, opa, vamos parar com isso, acabou essa bagunça aqui. E por isso eu estou aqui hoje, nesse programa, para a glorificação do nome do Senhor. E amanhã eu vou estar na sua igreja, pastor. Amém. No nome de Jesus. A Márcia quer falar, agora ela quer falar. Vem aqui, filha, dá a volta. Eu acho que Deus não... Vai lá. Dá a volta, vem cá. Hoje vai ser interessante, Gabriel. Não, Deus não permite ninguém. Uma coisa que aconteceu interessante, né? Quando a gente veio para cá, nós estávamos conversando, e essa crise que vocês passaram, né, de relacionamento, né, de igreja e tudo, eu passei também, fiquei sozinho, né, praticamente, não vou entrar em detalhes aí, mas eu recém-operado, fiquei 3 meses sozinho orando. E os meus irmãos me deram muito apoio na igreja, né, irmão Luiz, na corrente de oração e tudo, me deu muito apoio, pastor Carlos Wesley também me deu muito apoio. O que acontece? Nós somos um exército. E esse exército, qual é o objetivo desse exército de irmãos, de cristãos? É quando você cai, o outro estender a mão para que você venha. Só que muitas vezes, em vez das pessoas estenderem as mãos, as pessoas te demitem, viram o rosto para você e te abandonam. Por quê? Porque no momento que você está precisando, é um momento em que você está carente, é um momento que você está passando por uma crise, não é verdade? Então, a obrigação da igreja, a igreja que eu falo entre aspas, não é a igreja física, a estrutura, mas é o corpo de Cristo, que somos nós, da gente ter essa oportunidade. Então, ele, por exemplo, ele te convidou amanhã para você ir lá, você não conheceu o pastor Carlos Wesley, você nos deram o prazer de estiver aqui semana que vem, você vai conhecer o pastor Carlos Wesley. Né? Eu tenho certeza que ele vai te convidar para pregar lá, para você conhecer a comunidade. Ele não me conhecia, E todo o meu ministério, ele é formado de pessoas que eu não conheço. Eu deixo Deus usar e trabalhar. Eu fiz o convite na hora que deveria ser feito o convite, e Deus tocou o teu coração como tocou o meu para que você estivesse aqui hoje. Glória a Deus. Porque não foi nada planejado, entendeu? Então, dele também não foi nada planejado. Eu vi o meu irmão falava assim, poxa, aquele pastor prega todo dia lá, um dia ele vai estar aqui comigo. Entendeu? E eu convidei e ele veio para substituir um pastor provisoriamente. E o pastor que trabalhou 7 anos e meio comigo, né, hoje não está aqui, né, e ele está aqui. Então, conclusão, existem coisas que a gente não sabe dizer, mas Deus, ele tem um plano, um propósito nas nossas vidas no tempo dele. Amém. Então, o que eu falei para ele, hoje quando a gente vinha aqui no carro, é muito triste, para mim é muito triste, é muito doloroso, me machuca muito, me agride muito quando você está dentro de um local e você, de repente, tem uma visão diferente, ou você discorda daquela visão, e as pessoas, por você discordarem, você é discriminado. Entendeu? E isso me abala profundamente como cristão, porque Deus não fez acepção de pessoas.
Deus não discriminou ninguém. Deus é um Deus acolhedor. Amém. Não é? É um Deus que dá oportunidade e espaço para todos. Cabe você aproveitar ou não. E o Evangelho Não é de Jesus verdade? é tão simples, né? Né? E o As pessoas Evangelho têm- de Jesus é uma coisa mais simples Sim. que tem. E as pessoas complicam. Por quê? Porque elas colocam a hierarquia, elas colocam, de repente, o homem na na frente. frente. Então, hoje você está a liderança lá, às vezes está o bispo, depois vem um pastor, depois do pastor vem Jesus e vem as ovelhas, em quarto lugar, ofertando e dizimando. Então, a inversão de valores, em vez de ser Deus que está lá comandando, é o homem que está comandando. E isso me entristece muito. Então, eu não tenho placa de igreja, nosso programa está aqui há 15 anos no ar, a gente já recebeu mais de 200 pastores, bispos, pessoas, não é? E qual é o objetivo? É compartilhar o reino de Deus independente da denominação. Porque as denominações é normal, vai existir, um se identifica mais com a Assembleia, o pastor é assembleano, ele é metodista, você é batista, o outro é presbiteriano, né? Então, cada um tem uma definição, mas nós somos irmãos Amém. em Cristo. Então, a gente precisa compartilhar o reino de Deus. Se as pessoas seguissem isso, né, de compartilhar o reino de Deus e fazer o que Jesus fez aqui na Terra, seria bem mais simples, bem mais fácil, né? Eu uso uma frase que para algumas pessoas choca um pouco, né? Eu vi uma pessoa falar assim, nossa, mas você tem um espírito meio de Pedro, sim, você, né, sanguíneo com colérico, você já viu como é o temperamento. Eu falei assim, gente, eu acho que eu cheguei à conclusão que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. É verdade. Ela vê o soldado ali ferido, machucado, ela vai lá e acaba. Eu acho que nem um traficante faz isso com um amigo dele de bando. Ele vai lá, puxa, pega e ajuda. Né? E o que a gente tem visto? As pessoas que se dizem cristãs, pequenos cristos, né? Destruindo uma vida, destruindo uma alma. A gente não sabe como a pessoa... Samaritana dá isso, né? Sim, né? A gente não sabe como o Senhor entrou na igreja, como o Senhor entrou na igreja, como o Senhor entrou na igreja, como a gente entrou na igreja, né? Para passar despercebido, as pessoas não têm empatia, não têm um olhar diferenciado para as pessoas. E eu creio que Jesus não nos demite e que muitas das vezes nós mesmos pedimos o aviso prévio. É verdade. E eu acho que às vezes ele concorda da gente ter esse aviso prévio para a gente ver quem é ele na nossa vida. Que foi o que nós passamos. Muitas das vezes, eu operada, né, eu falei, Senhor, milhares de pessoas que batiam no ombro e diziam, amigos, onde estão? E no início eu não entendi aquilo e fiquei naquela luta com Deus ali, até um dia que eu aquietei meu espírito, aquietei minha alma e ouvi Deus perfeitamente falar comigo. Sou eu e você. Não tem fulano, ciclano, beltrano, não tem ninguém. E eu com a minha psicóloga lutando, falei, não, todo mundo abandonou. Não, mas eu tô aqui, sua família tem. Não tem ninguém. E eu tive que entender que era um momento meu com Deus. Deus me tratando, Deus me curando, Deus cuidando de mim. Eu pude sentir o abraço de Deus, até porque o ativismo que a gente vinha vivendo não permitia que a gente sentisse o abraço de Deus, sabe? A voz suave do Espírito Santo falando nos nossos ouvidos. A gente fazia aquelas coisas ali, cuidava das outras pessoas, não cuidava da nossa casa, não cuidava do nosso casamento, mas Deus, eu acho que Ele permite o aviso prévio. A gente pediu o aviso prévio para a gente cuidar, para Ele cuidar também, e depois Ele falar assim, vem cá, que você vai ser promovido. É verdade. No É reino. um protocolo religioso que hoje as pessoas cumprem e pensam que estão servindo a Sim, Deus. sim. Esse protocolo é importante na igreja, sim, mas isso não é a sua comunhão, não é a sua intimidade com Deus, entendeu? Porque você, veja bem, até estava comentando, né, tem um irmão que acompanha a gente há 10 anos, ele falou assim, poxa, Fernando, você tinha que prolongar, você abrir a rádio, um espaço, ter mais pastores, ter mais pessoas e tudo. Eu falei, mas meu irmão, eu fiz um propósito com Deus há 10 anos atrás, 11 anos mais ou menos, que se eu conseguisse me aposentar, eu recebi de graça e daria de graça para as pessoas. Então, se as pessoas ofertarem para a rádio, se me ajudarem, eu fico feliz porque as despesas são custeadas praticamente por mim. Não estou rejeitando a oferta, não é isso. Mas eu não tenho coragem de ampliar o ministério para que ele seja
vire uma teologia da prosperidade. Primeiro que o meu ministério não é pastoral. Meu ministério, eu sou um apologeta, um defensor da causa cristã. Eu sou um comunicador. Então, o meu objetivo é compartilhar o reino de Deus e unir as pessoas. E esse é o objetivo que, de repente, eu vejo. Então, o protocolo é importante, mas o encontro com Deus, que quando Deus toca o teu coração, e Ele fala com você na tua intimidade, e Ele fala no momento que realmente que você está passando aquele deserto mesmo. É ali que Ele vai trabalhar e vai falar contigo. Porque enquanto você está naquele ativismo, você está naquela loucura e fazendo, você não tem tempo para ouvir a voz de Deus nem para parar. Você está servindo as pessoas conforme vocês estavam servindo. Não é verdade? E existe o desgaste emocional. Ele colocou bem aqui, que ele falou, por que a pessoa de repente se demite? Porque a pessoa se estressa, não é valorizada e às vezes o trabalho não é reconhecido. Mas não importa se o trabalho é reconhecido ou não, tem que reconhecer Deus. Eu estou nesse ministério sozinho. Já teve dias, só para testemunhar aqui, há 2 minutos, eu estava tão desesperado, minha irmã, e eu não tinha uma vivência no Evangelho, mas já fazia um programinha. E o nosso ministério começou com uma pessoa com a mão mirrada, que ele batia na mesa, eu tinha que segurar a mão, meu irmão que era gago, o pastor que já tinha 90 anos, quase que às vezes ele cochilava, dormia, eu tinha que acordar ele, e o meu ministério começou assim, né, com o irmão que era gago, aí falava e tal, tinha que editar o programa, o outro gritava e tinha um problema de o quê? Aí não ouvia, aí ela, problema de surdez, e o ministério começou assim, e a gente começou a caminhar, e daquilo ali foi desenvolvendo, para a gente chegar aqui até hoje. Então, nunca tive apoio assim direto de igreja. E se eu hoje estou aqui, é porque realmente Deus permitiu. Porque se eu fosse depender da igreja, a igreja não poderia me dar o suporte, ou ia fazer uma rádio individual, uma rádio Pararim, uma rádio Batista, uma rádio Metodista. E aqui o programa é um programa realmente independente, é interdenominacional. Aqui é só para compartilhar o reino de Deus, é isso. Então eu sou uma pessoa apenas que estou trabalhando na obra, sou um obreiro que estou aqui caminhando e tentando compartilhar o reino de Deus. E o testemunho de vocês é muito bonito, muito importante, não é? Porque o Luiz sabe da minha luta, da minha batalha, né? O que eu já passei, né? Passei sozinho, mas os meus irmãos deram apoio. Eu não posso dizer que não recebi apoio, porque eu recebi muito apoio, né, dos meus irmãos. Quarta-feira, né? A gente entrava discutindo, saía discutindo, mas a gente orava. Ninguém é demitido, né? Ninguém é demitido. Porque cada um tem uma visão teológica, Sim. né? Aí, de repente, falava, ele não tem a visão teológica. Semana que vem você vier para cá, você vier de carro com a gente, pode vir, deixa o teu carro em casa, vem eu, você, o pastor Carlos Joé e tudo. Nós vamos vir discutindo de lá até aqui, teologicamente e tudo. Quando chega aqui, é aquele alvoroço e tal, o Júlio já entra na discussão também, que apimenta mais ainda. E no final a gente se abraça, ora, chora e continua o programa. Mas a gente tem um respeito, um carinho pelo outro, entendeu? Então não interessa a visão, minha irmã. A visão é a visão do homem. É a minha visão, a sua, a dela, a dele. O que interessa é Deus, realmente, falando ao nosso coração. Porque tudo é passageiro, tudo cíclico, né? E as pessoas, hoje vocês estão aí como casal. E às vezes aqueles que apontaram o dedo e tudo, estão, de repente, no mundo, estão dizimados ou estão perdidos. Professor Fernando, sobre isso que o senhor falou, é bem interessante, né? Microfone. Perdão, esqueci, eu estou tão empolgado, até esqueci, tem que falar no microfone, né? E hoje eu estou nervoso, você está aqui do meu lado, estou até nervoso hoje. Mas o que acontece? Nós precisamos voltar à prática daquelas coisas simples, né? Da simplicidade. Jesus, a gente olha para Jesus e vê assim, como é que pode? Ele, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Voltar às práticas das primeiras obras. Das primeiras obras. A gente, parece que Jesus ficou meio assim, fica aí, deixa que eu resolva esse negócio aqui. E Ele tem que estar conosco, e Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E Ele está, essa é uma realidade. E olhando para Jesus, eu gosto muito de citar aquele exemplo na cruz, porque aquilo para mim, aquela palavra, aquela frase de Jesus para o ladrão que se arrepende do escárnio, dos maltratos, não, ele está aí porque merece, não sei o que. De repente ele cai em si e fala, não, peraí,
eu errei, você errou. Ele não, ele é um inocente. Ele vira para Jesus e fala assim, olha, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E já que o tema é Jesus ou Deus nunca demite, não é? Ali você vê perfeitamente que o reino de Deus é inclusão, o reino de Deus é admissão. Jesus fala para ele assim, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Amém. Esse exemplo de Jesus deveria ser, na minha simples opinião, o balizamento para nós cristãos vivermos um evangelho mais verdadeiro, simples e sem essa coisa que a gente cria por aí para complicar o que é tão simples de viver, não é? Jesus é amor. E quando a gente ama, a gente deixa de fazer muitas coisas que vai desagradar ao Senhor e vai ofender o próximo, porque não é amai o próximo como a ti mesmo, tem empatia pelo próximo como se fosse para você mesmo. A gente esquece disso. A Márcia, essa frase que a igreja, abre aspas, a igreja é o exército que mata os seus próprios soldados. A gente tem que mudar isso. Nós fomos separados para representarmos Cristo aqui nesta terra. Nós somos chamados cristãos, né, os pequenos cristos. Cadê o testemunho? Cadê o exemplo? E um detalhe, cadê o testemunho quando eu digo? Quando o testemunho é um testemunho ruim, é um testemunho feio, é um testemunho que não glorifica o Senhor, a Bíblia diz que quando há um arrependimento, Deus não despreza. Está escrito lá no Salmo, não é? Ele não despreza um coração arrependido e contrito. Está escrito na palavra, e eu gosto muito disso, né, desse saber disso, que ele, como sendo o Deus que admite, o Jesus que salva, que transforma, que perdoa, o Espírito Santo que convence, diz assim, que Deus não apaga a torcida que fumega e Deus também não pisa na cana que está quebrada. Isso é coisa do homem, pisar. O cara está caído, o samaritano, né? O senhor falou do bom samaritano, o cara caído lá na beira da estrada, vem o exemplo da religiosidade, né? Vem o sacerdote, vem o levita, que é a representação, não é? Da liturgia cristã, e eles passam de longe. Eles não admitem, eles não trazem para o reino aquele moribundo por causa do preconceito e talvez porque, poxa, esse aí não merece a minha misericórdia. Mas aí vem o samaritano, que é uma figura, né, de Jesus, e ele para, cuida, paga e olha, eu preciso que esse camarada seja bem cuidado, seja restaurado. Esta é a missão da igreja do Senhor. Pregar restauração, pregar as boas novas. Se o camarada, se a moça quer, não quer, não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é amar, mostrar o caminho e vamos para cima. Olha, Deus vai te arrebentar, porque você não aceitou, você vai ver o que vai acontecer. Isso aí não é missão minha, Deus vai te estourar, vai te... Não, Deus não quer, mas não destrói, Ele não veio para destruir, Ele veio para construir. E nós, como representação da Igreja do Senhor, com a missão de evangelizar, pregoar o ano aceitável do Senhor, as boas novas do Senhor, a gente precisa ter, sim, esse tema em voga, que é admitir para o reino de Deus. Muitas vezes a pessoa é admitida pelo Espírito Santo, por Jesus, por Deus, e ela é demitida pela estrutura. Então isso é muito sério. Eu vou ficar quieto. Não, é verdade, é isso mesmo. O sobrenatural vai agir aqui com o pastor. Ele vai ler o texto aí, mas deixa ele ler. Eu tenho uma palavra aqui que está em João, capítulo 6, né, que diz assim, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Né? E ele vai até o 40 aqui dizendo, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Glória a Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Amém. Mas, aleluia, que ressuscite no último dia. Glória a Deus. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus, né?
Então a gente fica tão feliz porque as coisas de Deus são simples, espontâneas, não são planejadas, não é? E a gente coloca dessa forma, né, para que você que está ouvindo aí, você que precisa de uma palavra de conforto, você que não acredita mais em nada, você está achando que está tudo perdido, quem tem a palavra final não sou eu, não é o bate-papo cristão, não é o pastor, não é a irmã, é Deus que tem, não é, na sua vida. Nós somos instrumentos apenas do Senhor. Glória a Deus. E estamos passando aqui por momentos de adversidade, nosso país, essa nação que é tão amada, querida, com tantas coisas bonitas aí, você vê que o homem está destruindo, né? Não só na política, mas como na parte de ecologia, né? O nosso país. Mas Deus tem um propósito, Deus está no controle. Eu sei que esse é um momento, né, que a gente vai orar, a gente vai pedir a Deus que você possa estar intercedendo, né, junto a essa família, esse casal que foi abençoado, está sendo abençoado. Amém. E vai ser bênçãos, né, na vida de outras pessoas, porque Deus quer que vocês façam isso, cumpra o propósito, né, na vida de cada um dos nossos ouvintes, de cada um dos nossos irmãos, porque a obra não acabou. Ele falou, poxa, você parou aqui, não, mas não é a minha vontade é que vocês continuem. Amém. Por quê? Porque Deus, ele quer continuar e prolongar a obra em nossas vidas. Minha esposa deve estar assistindo, né? Muitas pessoas estão assistindo ali através do Facebook, também aqui através do YouTube, mas isso é um testemunho muito forte. Eu fico emocionado porque eu sou sensível, eu choro por qualquer coisa e eu fico abalado por qualquer coisa. Aí o pessoal fala assim, pô, você é forte pra caramba, pastor, acho que eu sou forte. Ah, você é forte pra caramba, que enfrenta uma porção de coisa. Aí eu falei que nada, rapaz, chego em casa e choro pra caramba, sou bobo. Aí, mas eu sou muito determinado, entendeu, minha irmã? Eu tenho uma coisa assim, um foco muito legal, porque eu confio muito em Deus. Amém. E tudo aquilo que Deus fez na minha vida foi com muito sacrifício e muito apoio dos irmãos. Eu sempre corri paralelo, eu procuro não bater de frente com determinadas coisas, eu corro sempre paralelo, mas eu não paro a obra, independente do que esteja acontecendo. Eu só paro se eu não estiver respirando ou se eu não conseguir mais ter saúde. Aí eu pedi até ao pastor Carlos Joel e falei, olha, dá continuidade aí, que a nossa programação já está 15 anos no ar, não para. Se um dia que eu não puder mais, com ele, com você, com qualquer um. Mas enquanto eu tiver o fôlego de vida, eu estou nessa luta, eu estou pedindo a Deus. Vamos orar. Esse é o homem de oração forte. Glória a Deus que tu veja assim. Vai orar. A responsabilidade, Júlio. A responsabilidade. Ele vai orar por esse casal aí, orar por esse... Ora com 2 microfones aqui. Eita, produção. Ora aí. Não, esse é um homem de oração, esse homem é forte pra Não, caramba. louvado seja Deus que pense assim. Ele estava na caverna lá na... Ih, rapaz. Até ele tá muito emocionado. A voz hoje está forte. Ele estava na caverna lá da igreja metodista, lá numa salinha pequenininha lá. Quando ele orou, pô, o chão tremeu e tudo. Eu falei, Jesus, esse aí que vai continuar. Só tu mesmo. Mas Deus é bom, Deus é bom. Amém. E diante de tudo que a gente ouviu aqui, a gente prepara um monte de coisa, né? Deus faz uma coisa, faz uma mudança, mas Ele é o Senhor da obra, Ele que admite, Ele não demite, mas admite, então Ele faz o que quer e a gente só curte o momento, né? Curte o momento. E o que a gente pode falar realmente é, Deus diz assim, eis que faço nova todas as coisas. Então, cara, o que a gente pode, de repente, num ato desse aqui de muito trabalho, de sair debaixo da proteção de Deus, eu falaria aqui também de Saul também, que queria ali ter a visibilidade ali, e aí acabou perdendo ali o reinado, acabou perdendo o foco, mas Deus é Deus que sempre admite, cara. A gente estava conversando, eu falei, o sangue de Jesus, ele é muito precioso para ele abrir mão da gente com facilidade. Sim. A gente não pode achar, vai pro inferno, vai pro inferno. Cara, isso quem vai decidir é Deus. Não sou eu, como você bem falou. A gente vai orientar, a palavra fala isso, mas a decisão é da pessoa e lá no final Deus vai
as obras, nossas obras vão nos condenar ou vão nos justificar, mas o Senhor é o Senhor das obras. E vamos ter muitas surpresas, né? Vamos ter muitas surpresas. É bem possível que a gente tenha Sim. bastante surpresas. Então, assim, a gente tem que entender um pouco mais a misericórdia de Deus. Eu concordo com muito das coisas que realmente foi falada. A empatia é importante. Sim. No momento do Fernando lá, a gente no momento não fez crítica, a gente no momento nenhum questionou. Fernando, vamos orar? Vamos orar o que a gente tem para fazer. Algumas orientações foram dadas, né? Algumas ele recebeu, outras não. Mas no final, Deus admitiu tudo novamente, está fazendo nova todas as coisas. E o bom é saber que Deus cuida de tudo isso com tanto carinho, né? Cuida Deus, da gente de uma maneira assim tão especial. Né? Às vezes a gente fica esperando que o outro venha, lógico, a gente quer, né? Que um amigo venha para ajudar a gente. Mas se a gente parar um pouquinho, igual eu tive a oportunidade de parar e ouvir mesmo a voz do Espírito Santo falar, sou eu, você, eu quero eu e você. Nossa, isso não tem preço, não tem explicação. É tão gostoso você saber que está sendo carregado no colo, não por um homem, mas está sendo carregado no colo pelo Espírito Santo. Deus, né? E saber que Ele está cuidando. Então, assim, que cada um hoje possa ter certeza que Deus está cuidando, Deus está carregando, Deus está protegendo e que nada vai sair do controle dele, que essa peleja para Deus é nada. Aleluia. Vejo que és profeta, hein? Você tá vendo? Tava guardada. Tava na caverna, 5 anos. Ele nem participar do programa, quis ficar lá fora. Tá cheia. Recebeu muito nesse tempo aí, irmão. Não, a gente fica feliz, eu gosto disso mesmo, porque no outro dia tinha umas... Foi um negócio do deputado, né, que a gente fez aqui, e foi um especial que a gente fez na rádio, tinha aqui 8 pessoas do lado de fora, ninguém queria entrar, né? E tinha aqui 4 pessoas. No final, falei, e aí, vamos entrar? E todo mundo chorou, entrou, orou, falou e tudo. E é isso mesmo, Deus coloca as coisas espontaneamente. Se a gente tivesse planejado, Sim. não ia sair, às vezes não dá certo daquela forma que a gente quer. Mas quando a gente deixa as coisas fluir espontaneamente, Deus fala. E é isso que é bom, é o carinho de Deus. Você imagina, olha minha irmã, o maior presente que eu posso receber na minha vida foi o presente que você recebeu. É sentir a presença do Espírito Santo do meu lar, na minha casa, do meu lado. Amém. Porque isso não tem preço no mundo. E isso não acontece todo dia, não. Porque às vezes você ora e você não tem uma resposta de imediato. Não é? Mas quando você sente a presença do Espírito Santo, ele preenche você de uma tal forma que nem isso aqui, ou qualquer amigo, ou qualquer evento, ou qualquer coisa, te preenche naquele momento. Porque é Deus ali e você. Isso raramente a gente sente. E quando eu perdi minha mãe, encontrei minha mãe morta, caída na banheira, foi o período que eu mais executei, que eu mais trabalhei. E só para finalizar, para a gente orar, quando eu estava na igreja metodista ali, estava com nossos irmãos, um dia o irmão se lembra que ele perguntou para mim assim, mas Fernando, como é que a gente pode? Eu falei, pô, meu irmão, tu fica 30, 40 anos dentro da igreja, esquentando o banquinho aqui, e o pessoal faz discipulado, mas ninguém entra, ninguém sai, e ninguém de repente evangeliza, aí fica difícil. Poxa, a gente tem que sair daqui e fazer o isso para a gente, mas como é que a gente faz? Eu falei, não sei, mas vamos orar agora que Deus vai falar. Aí nós oramos e saímos. Quando saímos, parece uma irmã ali chorando no meio da rua, pedindo oração. Eu falei, pô, Deus já respondeu. Pô, vai perguntar para mim como é que faz? Meu irmão, não sei. Eu sei que eu perdi minha mãe na banheira, minha mãe morreu. Eu saí no meio da rua chorando e Deus foi usando para mim, em cada ponto. Eu encontrei umas 4 pessoas que um tinha perdido a esposa, o outro perdeu a mãe, o outro perdeu o filho, e a gente orando ali no meio da rua. Mas por quê? Porque eu me deixei usar. E ele sabe como cuidar, Ele né? sabe como cuidar. Agora, eu não sei Exatamente. como proceder. Se você perguntar uma receita de bolo, entendeu? Receita de bolo só tem, de repente, às vezes na igreja, num protocolo religioso, que a pessoa dá uma receita de bolo. Mas Deus não opera dessa forma. Deus opera da forma que Ele quer. Vamos orar, homem de Deus? Ora aí, por favor. Eu queria lembrar uma passagem aqui, mas eu lembro dela mais ou menos aqui. O nome da esposa do irmão? Márcia. Márcia, né? Então Vamos orar, né? Porque senão daqui a pouco o Júlio vai demitir a gente. Vamos orar então. Senhor, Pai querido, te louvamos mais uma vez pelos tantos benefícios que nos concedeu aqui nessa noite.
Obrigado, Tu és o Senhor da obra, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra. Toda honra, glória, louvor, majestade, poder e domínio pertencem totalmente ao Senhor, Amém. Deus. E nós te louvamos pelo dia, porque chegamos aqui, só o Senhor sabe como chegamos até aqui. Colocamos diante do Senhor nossas vidas nesse momento em oração. Todos aqui somos casados. Tá aqui o pastor Gabriel, teve a felicidade de estar com a sua esposa aqui presente, Glória a a irmã Deus. Márcia. Que o Senhor continue nos dando jornada feliz, Senhor. Amém. Esdras, no momento que ele tinha que fazer uma travessia, ele não pediu, o rei ofereceu a ele soldados para que ele pudesse ter aquela jornada abençoada. Ele falou que a mão do Senhor o ajudaria. Ele falou, ele confiou no Senhor, e aí, no momento de dificuldade, ele volta a declarar: não, eu não vou retornar ao rei para pedir, porque eu falei que a mão do Senhor iria nos abençoar, e ele vai nos abençoar. E eles concluíram aquela jornada feliz, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui como família, como casais, Senhor, queremos concluir a nossa jornada de maneira Em feliz. nome de Jesus. E dependemos e confiamos no Senhor para que isso aconteça, Pai. Não em nós mesmos, nós somos falhos, a gente falha, a gente falou aqui que tem que acolher, mas às vezes a gente também desampara alguém. Sim. A gente também consegue ter esse mau hábito, muitas das vezes. Não estamos declarando que somos melhores do que aqueles que não acolhem. Somos iguais, mas somos pessoas que se arrependem, que colocam o coração diante do Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar a melhorar a cada dia. Deus. Amém. Então, abençoa nesse momento, Senhor, a jornada do pastor Gabriel junto da sua esposa. Amém. Que aquilo que ele expressou aqui, Senhor, que está no desejo do coração deles, venha se Em concluir. nome A de gente Jesus. sabe que não vai ser fácil, Deus. Falar para a família, cuidar de pessoas, nunca é tão simples, nunca é tão fácil, mas eles estão depositando a fé no Senhor. Amém. E que essa missão que eles estão desejosos no coração, porque viveram, experimentaram, e o Senhor, por misericórdia, sarou. O Senhor, Glória a a Deus. palavra diz que o Senhor abre a ferida, mas é o Glória Senhor a também Deus, quem cuida, quem aleluia. cura, Senhor. Amém. E o Senhor curou, então o Senhor curou para que eles venham ser instrumento do Senhor Glória a para Deus. curar outras famílias, Glória outras a Deus, pessoas, glória a Deus. pastores, lideranças, como ele bem colocou aqui Glória a diante do Deus. Senhor. E nós abençoamos a vida deles, Senhor, no nome do Teu Filho Obrigado, Jesus, Jesus. para que eles Obrigado. tenham sucesso, Obrigado. para que eles realmente depositem diante do Senhor a esperança que eles Glória têm a no Deus. coração de realizar a Tua Glória a Deus. obra de maneira a glorificar o Teu nome. Nos abençoa também, Senhor, Amém. como família, como casais, todos nós, sem tirar um, dependemos totalmente do Senhor. Sim. Eu quero ter uma jornada feliz com a minha esposa, o Fernando, o pastor Carlos Salles, o Amém. Júlio. E nós queremos concluir, chegar lá no final de todas as coisas, completar a carreira, como bem disse Glória a Paulo, Deus. guardar a nossa fé. Glória a Deus. E naquele grande dia, Senhor, recebermos das Tuas mãos a nossa coroa de vida, a nossa coroa de salvação. Seja conosco nessa jornada, continua conosco. Tu és o Deus que admite, Amém. jamais deseja demitir alguém. Tu é o Deus que admite. E como o pastor Salles bem falou, todos aqueles que lhe foram dados, o Senhor não abre mão. Amém. O sangue do Teu Filho Jesus é precioso demais para o Senhor jogar alguém fora, ao menos que essa pessoa não queira, ao menos que ela realmente não queira, mas o sangue do Senhor nos guarda, nos Amém. protege, como diz a oração sacerdotal, e nos livra do mal. Glória Seja a Deus. conosco, dependemos de Ti, confiamos e necessitamos de Ti. Essa é a nossa oração, oramos a Ti em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Essas considerações finais, meu querido. Amém. Glórias a Deus. Eu quero, antes das considerações finais, agradecer, né, as pessoas que estão conosco aí nessa live. Foi muito bom a presença de cada um de vocês. Não dá para dar voz a todo mundo, que é muita gente, né? Deus esteja abençoando aí. Eu tenho verdadeiramente assim um coração grato por todos vocês e que Deus esteja abençoando. Espero que tudo que nós falamos aqui tenha ajudado, tenha edificado a vida de vocês. E que amanhã nós estaremos juntos novamente, né, no culto de
cura e libertação com o nosso pastor. O pastor vai trazer uma palavra abençoada e eu creio que nós estaremos juntos novamente. Amém? Então, é isso. Suas considerações finais com a irmã Márcia, meu querido. Maravilha. Bom, eu me sinto honrado, né? Nós nos sentimos honrados por esse grande privilégio de estarmos aqui com os irmãos numa noite assim super especial para mim, porque como o irmão falou, né, o professor Fernando, nós não programamos isso, né? Então, Deus fez com que acontecesse, porque eu viria só, né, e depois voltaria para Realengo, mas deu tudo certo lá, a gente veio junto, irmão, olha, vem com a sua esposa também, vamos embora. Então é só gratidão mesmo pelo acolhimento de vocês. Me sinto muito bem com os irmãos, me sinto muito bem com Deus. Estar com minha esposa hoje aqui é um privilégio assim maravilhoso. Isso é prova do que Deus tem dito para nós que faria, não é? Ele disse que faria grandes coisas, que até ficaríamos surpresos com isso. Aqui foi uma surpresa de Deus para nós. Agradecemos as orações das pessoas que nos cobriram, pastor Luiz, bispo Miguel Inculto, e várias pessoas que estão felizes com esse nosso regresso, né, filha? É verdade. Nós somos gratos a Deus, eu sou grata a Deus, né, por essa oportunidade. Para quem ia ficar sentado ali do lado de fora, entrar e falar, né? Então, para mim é um privilégio muito grande. Eu só tenho que agradecer a Deus por todo esse tratamento que Ele tem feito na minha vida. E peço a Deus que cada ouvinte, cada pessoa que esteja nos ouvindo agora, também seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, seja curado em espírito, alma e corpo, para que eles possam ser assim usados por Deus. Muito obrigada. Amém. Ora por mim, minha irmã Márcia. Às vezes brigam muito comigo. Semana que vem, o pastor Carlos Hélio vai estar aqui. E um abração para ele. Ele estava na live para aí. ele. É porque essa live aqui teve muita receptividade. Hoje não teve muito na do YouTube, mas aqui do Face teve muito. Depois é que eu vou ver em casa. Mas às vezes eles brigam muito comigo. Eu preciso da oração para ter força para chegar aqui na quinta-feira. E o pastor Carlos Welles é magrinho, baixinho, tudo, mas tem uma força danada. E quando ele se une com o Júlio, a coisa não fica estreita mesmo. Então, hora que a gente precisa de muita força mesmo para estar aqui. Bom, vamos cantar parabéns. 1001 programas no YouTube aqui, para comemorar aqui com o pastor Carlos Salles. Eu vou fazer 1000 programas no final do ano. A gente vai trazer um bolo aqui para comemorar. Mas ele já fez 1001. Vamos cantar um parabéns? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí, olha, 1001 programas. Esse Ministério Efraim, Assembleia de Deus. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, pastor Carlos Salles estará lá. E de noite, se Deus quiser, o pastor Gabriel com a irmã Márcia lá. E na quinta-feira estaremos aqui com o pastor Carlos Wesley, porque ele tem que conhecer o pastor Carlos Wesley. Ele vai pregar ainda lá na bica lá. Então, estaremos aqui com um novo tema, não é? Um novo tema, estaremos aqui, relevante, edificante, continuando com vocês. Momentos de reflexão, uma palavra de avivamento. Estaremos a partir das 21 horas no domingo, onde tudo terminou, não tem mais culto nenhum. Começa eu, irmão Luiz e pastor Elson Bianchi. Pastor Elson Bianchi, a partir de 21 horas. Fala, meu querido. Dá a oportunidade Ele me de falar. demitiu, tu não percebeu? Não, tranquilo. Vai, anuncia. Melhorou, né? Melhorou. Anuncia o ministério aí. Glórias a Deus, benção. Deus abençoe, galera. Júlio, a gente já passou 27 minutos, o programa termina às 10 horas. Deus abençoe a todos aí, ficam na paz. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Deus abençoe. Um beijão para todos. Fica com Deus.